Mas ainda falando de saúde, eu quero fazer uma pergunta rápida para você de casa. Para você, artrite e artrose são a mesma doença? Se a sua resposta é sim, ela está errada. Mas fique tranquilo, porque essa é uma confusão cometida por 2 em cada 3 brasileiros. A artrite é uma doença inflamatória crônica e uma das principais causas de afastamento do trabalho, com 7,5% dos casos. Já a artrose é uma doença degenerativa que atinge mais de 2 milhões de pessoas em nosso país, Renata. Então tratar a artrite e a artrose como enfermidades semelhantes pode levar a complicações do quadro de quem sofre delas. E para reduzir esse risco, no Você e o Doutor de hoje, nós vamos aprender a diferenciar a artrite e a artrose com a ajuda do médico de família, doutor Antônio Spreusser. Bom dia, doutor. Bom dia, Renatinha. Bom dia, César. A explicação vai ficar fácil, viu? Explica pra gente, doutor, o que é artrite e o que é artrose e por que as pessoas confundem tanto. Bom dia, telespectadores. Vamos então entender o que é artrite e o que é artrose. Primeiro, vamos ver uma articulação. O que é uma articulação? A articulação é quando você tem um osso, aqui tem um elemento de ligação, e aqui tem o outro osso e esse osso ele se move. Então vou dar um exemplo. Aqui é a articulação do joelho e aqui vocês veem ligamento, tendão, aqui você tem um músculo para reforçar, mas olha o que a articulação faz. Ela faz vários movimentos, né, de rotação, flexão. Então quando uma articulação dessa tem uma inflamação, a gente chama de artrite. E quando tem uma degeneração, a gente chama de artrose. Os sinais e sintomas são muito parecidos nas duas doenças. Primeiro que elas acometem grandes articulações, né? Joelho, pé, quadril, enfim. Quais são os principais sintomas? Dor, inchaço, calor e vermelhidão, rigidez matinal, quando se acorda está dura a mão, limitação do movimento e deformidades. Esses sintomas são muito comuns, tanto na artrite como na artrose. Mas a gente tem que entender como é uma coisa e como é outra. É por isso que as pessoas dizem assim, eu estou com problema de junta tudo e joga fora. É isso, doutor? É verdade, César. Vamos cuidar, porque eu quero saber qual seria a diferença, então, doutor, entre elas, já que os sintomas podem confundir. Eles confundem mesmo. Então eu vou chamar uma animação para vocês entenderem o que é artrite. Então aqui é a articulação da mão e lá dentro vocês veem que nessa articulação do dedo tem um líquido, tem a bursa, tem essa membrana que envolve a articulação e ela começa a inflamar e essa inflamação dói, dá uma rigidez, acomete principalmente as mulheres em idade reprodutiva, claro, os homens também são acometidos. E essa artrite, ela inflama em vários lugares e isso dói bastante. Então, para vocês verem quais são as doenças associadas a essa artrite, nós temos a artrite reumatoide, o lúpus e doença de Crohn, que são doenças autoimunes, ou seja, o nosso organismo produz anticorpos contra o nosso próprio corpo e agindo nas articulações. A artrite gotosa, da gota do ácido úrico, infecção, por exemplo, uma artrite séptica, onde a bactéria entra dentro da articulação e da artrite, e o trauma, quando você dá um murro, quando você bate a sua mão numa porta, inflama aquela articulação e dá dor, e isso é uma artrite. Agora vamos ver artrose. Vamos ver como é que é a artrose. Vamos ver a animação da artrose. Então aqui vocês têm a articulação do joelho. Como eu mostrei, a articulação do joelho tem vários elementos, mas a degeneração do osso, ela começa a ser feita, por exemplo, você tem muito peso, você está correndo bastante, tem uma inflamação e degenera, então um osso agora gruda no outro, olha, não tem mais aquele espaço, esse espaço fica com líquido inflamatório e degenera, a articulação perde toda a arquitetura do osso. E isso faz com que você tenha o quê? Em primeiro lugar, quais são as principais causas, né? A idade avançada, a obesidade, o excesso de peso em cima daquela articulação, a genética, o pai passa para o filho, trauma, atividades esportivas de alto impacto, como a maratona, deformidade dos ossos, uso constante de salto alto, carregar muito peso constantemente e trabalho com movimentos repetitivos. Então essas articulações, César Filho, ficam o dia inteiro sendo traumatizadas e dá uma degeneração e dá dor. Agora, doutor Spreusser, se a pessoa sente dor, mas não sabe o que é, não. Como fazer o diagnóstico para identificar se é artrite ou artrose? Bom, o diagnóstico é feito por imagem.
Geralmente o clínico, o reumatologista, o ortopedista, ele mexe, ele já mais ou menos tem uma ideia. Mas a gente pede um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom. E mesmo também a gente pede uma artroscopia. E essa artroscopia também serve para fazer o tratamento da doença. Então, eu vou mostrar para vocês o que é uma artroscopia. Normalmente, é sedação ou anestesia geral, feita no centro cirúrgico. O colega, o médico ortopedista, coloca dentro da articulação uma haste. E essa haste tem uma televisão ligada, a gente vê na tela em aumento grande. A gente joga um líquido na articulação, ela aumenta o tamanho. E lá dentro a gente vai ver o que está acontecendo. Então, eu já dou um diagnóstico. Olha, tem um processo aqui. Inclusive, eu já posso tratar. Eu já vou remover os cristais de ácido úrico. Eu removo um pedaço de osso que está quebrado lá dentro, que está dando inflamação no osso. Então, a artroscopia, além de ser um método diagnóstico, ela é um método de tratamento também. E, além disso, eu posso tratar esse paciente com anti-inflamatório não hormonal, com corticoides, com anticorpos monoclonais mais recentemente. Então, o tratamento é feito de uma forma multidisciplinar e tem que ter acompanhamento médico, senão muitas vezes a doença pode voltar e atrapalhar a sua qualidade de vida. Agora, o senhor está falando muito aí em tratamento, sinal de que não tem cura. Exato, ela não tem cura, tem acompanhamento. Acompanhamento médico e o tratamento, e é fundamental. A pessoa é obrigada a conviver, ela vai conviver com dor o resto da vida? Como é que funciona isso? Ela vai conviver, César Filho, com esta doença, mas então, sabendo que você vai conviver com a doença, o que você tem que fazer? Quais são os passos fundamentais? Em primeiro lugar, você tem que perder peso. E essa perda de peso tem que ser objetiva. Segundo lugar, você tem que começar a fazer mais musculação, você tem que fortalecer a musculatura, como eu mostrei aquela articulação que tem muito músculo, quanto mais músculo eu tenho, melhor. Terceiro, fisioterapia. Fisioterapia com profissional, mexendo, fazendo alongamento, vai melhorar muito a dor. E quarto lugar, acupuntura. A acupuntura já é um método de escolha para vários médicos e várias especialidades para tirar a dor. E você tirando a dor, você pode se mexer, pode fazer mais atividade física, e tem que ter um acompanhamento. Então, essas são as diferenças das doenças, esse é o tratamento e essa é a forma como a gente lida atualmente com o processo. Eu convivo com dor diariamente e o professor Dr. Antônio Spreuss disse aqui uma verdadeira aula, através da verdadeira aula que ele deu para a gente dessa consulta, de que você não deve fazer tudo sozinho, você deve procurar ajuda, porque muita gente fala, esse remédio aqui é bom, tira dor, muitas vezes você pode ter um prejuízo mais tarde, lá na frente, com efeitos colaterais. Portanto, sempre com acompanhamento médico, é por isso que nós temos a presença do professor Dr. Antônio Spreuss conosco aqui todas as semanas para esclarecer as nossas dúvidas. Doutor, muitíssimo obrigado. Boa semana, uma César. Alegria recebê-lo aqui para essa aula aqui para todos nós, viu? E todos os telespectadores. Semana que vem tem mais uma consulta gratuita com o professor Dr. Antônio Spreuss.